O presidente Lula e a esquerda aparentemente estão surfando nas consequências do posicionamento do presidente americano Donald Trump, que embasaram o tarifaço que entra em vigor a partir de 1º de agosto. A direita tenta reverter aí os supostos danos desse primeiro impacto e age aí com muita cautela. Eduardo Bolsonaro, por sua vez, diz que a única forma de reduzir as tarifas é a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita no Brasil. O Congresso também já se posicionou e propõe uma negociação firme e técnica. E a diplomacia brasileira parece que não existe no meio dessa confusão toda. O que pode acontecer com o Brasil? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lula só pensa em eleição e viu na carta do presidente americano a possibilidade de culpar o seu arquirrival Bolsonaro e as ações do seu filho lá nos Estados Unidos. Com esse posicionamento, ele adotou em seu discurso a ameaça à soberania e a traição da família Bolsonaro. Assim, ele acha que pode conseguir recuperar a sua popularidade e varrer para baixo do tapete o seu tarifaço do IOF e, ao mesmo tempo, o projeto da anistia que caminhava pelos bastidores do Congresso. Ele tira também os holofotes da mídia aliada o grande problema fiscal que ele causou ao país, né? Como Lula sempre gosta de fazer, agora tem 2 grandes culpados para todos os problemas que ele mesmo criou, o Donald Trump e a família Bolsonaro. É impressionante como Lula tem atuado com posicionamentos equivocados, ignorando o melhor caminho para tentar reverter o problema, que é a diplomacia. E ainda conta com a ajuda de parte da imprensa. E eu digo de parte da imprensa porque alguns veículos já estão vendo que as suas atitudes podem levar o Brasil ao colapso. Uma coisa é certa, gostem ou não, mas o deputado Eduardo Bolsonaro provou, pelo menos nesse primeiro momento, que tem muito mais força junto ao governo americano do que a diplomacia brasileira. E o Lula insiste em confrontar o presidente Trump. Só que ele esquece completamente a realidade, né? Ele não passa de um anão diplomático achando que é um gigante capaz de enfrentar a maior economia do planeta. E quando ele pensa em enfrentar essa economia, ele oferece ainda uma jabuticaba, né? Eu já falei em outro comentário dos erros que, na minha visão, o Lula cometeu desde 2023 com relação aos Estados Unidos. E foi justamente o acúmulo dessas posturas equivocadas, mais o que foi dito aí na última reunião dos BRICS, que levou o presidente americano a impor tarifa de 50% ao Brasil. E de quebra ainda incluiu questões relacionadas aos abusos do Supremo, tanto em relação ao ex-presidente Bolsonaro, que é o seu aliado, né, quanto às empresas americanas que estão aí na mira da nossa corte. Lula sempre perde uma boa oportunidade de ficar calado. Ele deveria deixar a diplomacia agir com autonomia, focando os verdadeiros interesses do Estado brasileiro. Só que ele deixa os interesses do governo prevalecerem. E ainda coloca um outro componente nesse imbróglio, né, o PT, com seu anti-americanismo. Tem tudo para dar errado. Lula insiste no nós contra eles, nos ricos contra os pobres, esquerda contra a direita. Só que em algum momento ele vai ter que acenar para os ricos se ele quiser ter chances de ganhar as próximas eleições. Sempre foi assim. Mas a cada dia que passa, Lula está sempre provocando o governo americano. E continua insistindo numa moeda alternativa aí ao dólar. Você veja que os russos já disseram que a ideia não foi deles, foi do Lula. Tiraram o corpo fora e reforçaram que a ideia não foi do bloco, né? Essa é uma tremenda derrota para o Lula. Um presidente que, na verdade, está falando para uma plateia interna na tentativa de colocar as massas ao seu lado, visando aí as eleições do ano que vem. Em vez de deixar a diplomacia costurar uma solução, ele envergonha o Brasil a cada dia que abre a boca. Lula, no fundo, mas no fundo mesmo, não está pensando em resolver o problema. Ele só pensa na sua reeleição. O que o presidente Trump fez com o Brasil não foi diferente do que fez com o resto do mundo,
esticou a corda e fez os países recuarem e depois voltarem à mesa de negociações para fechar um acordo. Até a China fez isso, mas o Brasil não. Acha que pode enfrentar o gigante. Alguns interlocutores dizem que a paciência do Trump está se esgotando. Se o Lula tivesse aí um mínimo de humildade, insistiria em falar com ele direto ou indiretamente, não para confrontá-lo, mas para dizer que nós vamos corrigir eventuais distorções na nossa balança comercial e deixar de taxar alguns produtos que vêm dos Estados Unidos. E com isso a gente conseguiria reequilibrar essa relação, prevalecendo aí o interesse do Estado brasileiro. O Trump, como aconteceu aí com outros países, ia ficar satisfeito, não ia aplicar tarifas e a vida ia seguir. E aqui internamente o Lula ia continuar a fazer o discurso para a plateia dele. Mas o Brasil ia seguir em frente. Agora, o vice-presidente Geraldo Alckmin tomou a frente das negociações. Em princípio, parece uma decisão mais sensata, né? Só que a imagem que o governo americano tem dele não deve ser muito boa. Lembra daquela foto do Alckmin com a cúpula de terroristas lá no Irã que correu o mundo? Se você fosse negociar com um sujeito alinhado a interesses do seu maior inimigo, o que você faria? Não precisa nem dizer, né? Mas o que pode acontecer se nada for feito e a paciência do Trump acabar? O Brasil perde e perde muito. Diante das loucuras que a gente está presenciando, uma alternativa absurda pode estar passando pela cabeça do casal ufanista, né? Lula e Janja, ou, de acordo com a hierarquia, Janja e Lula, que é a seguinte: se nada der certo, vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Pô, parece loucura, né? Mas depois que eu imaginei isso, eu só pensei numa coisa: e se o Brasil ganhar a guerra, o que vai acontecer com os Estados Unidos?